Você sabia que toda a humanidade compartilha uma origem comum que remonta aos filhos de Noé? Após o dilúvio, as nações da Terra foram formadas a partir de suas gerações. Mas quem foram esses descendentes? E como suas ações moldaram o mundo que conhecemos hoje? Prepare-se para descobrir uma história fascinante que conecta o passado remoto ao presente. Após o grande dilúvio, a humanidade enfrentou um novo começo. Noé e seus filhos, Sem, Cão e Jafé, foram encarregados de repovoar a terra e estabelecer as bases para as nações que conhecemos hoje. Cada geração deles deu origem a povos, línguas e culturas que se espalharam por todo o mundo. A Bíblia nos fornece uma genealogia rica e detalhada, revelando como essas famílias se estabeleceram e deixaram suas marcas na história. Entre os descendentes surgem figuras intrigantes como Nimrod, conhecido como um poderoso caçador e fundador de cidades lendárias. Lugares como Babel, Nínive e Sodoma carregam o peso de histórias que moldaram a trajetória da humanidade. Neste vídeo, vamos explorar essas gerações de maneira profunda, descobrindo como suas ações e decisões influenciaram o desenvolvimento das civilizações e nos conectam diretamente às nossas próprias raízes. Prepare-se para uma jornada pela história, repleta de revelações fascinantes sobre a origem das nações e os caminhos traçados após o dilúvio. Jafé, um dos 3 filhos de Noé, é conhecido como o ancestral das nações que se espalharam por regiões distantes, estabelecendo-se principalmente em áreas que futuramente seriam identificadas como Europa e partes da Ásia. Seus descendentes formaram grupos que, ao longo do tempo, se tornaram referências culturais e linguísticas importantes para o mundo. A Bíblia menciona os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Cada um deles deu origem a povos distintos que ocupavam ilhas, terras costeiras e regiões mais afastadas. Os descendentes de Javã, por exemplo, são frequentemente associados aos gregos, enquanto os de Gomer são ligados às civilizações do norte. Magog é uma figura que, até hoje, é tema de interpretações e mistérios dentro da teologia, frequentemente associado a povos das regiões da atual Rússia e Ásia Central. Esses povos, embora geograficamente distantes, compartilhavam a mesma raiz. Conforme se espalhavam, desenvolveram suas próprias línguas e culturas, contribuindo para a diversidade que conhecemos hoje. Mas o que realmente impressiona é o fato de que, mesmo sendo tão diversos, esses povos ainda carregavam marcas de uma origem comum. A partir de Jafé e seus filhos, as bases para muitas das civilizações ocidentais começaram a ser formadas. Os descendentes de Jafé são uma demonstração clara de como a dispersão da humanidade ocorreu. Cada região ocupada trouxe novos desafios, novos costumes e novas identidades, mas a linhagem de Jafé permaneceu firme na construção de comunidades e nações que se tornariam importantes para a história mundial. A descendência de Cão carrega histórias marcantes e profundas, que impactaram diretamente a formação de cidades e nações reconhecidas até os dias de hoje. Seus filhos, Cush, Mizraim, Put e Canaã, são figuras centrais no desenvolvimento de regiões que se tornariam protagonistas nos relatos bíblicos e históricos. Cush, por exemplo, é mencionado como o pai de Nimrod, uma das figuras mais enigmáticas e influentes do pós-dilúvio. Nimrod não foi apenas um líder poderoso, ele também foi um visionário, conhecido como o fundador de cidades como Babel e Nínive. Essas cidades não eram simples assentamentos. Elas representavam o início das grandes construções humanas, como a famosa Torre de Babel, um símbolo da ambição e do desejo da humanidade de alcançar o céu. Já Mizraim é associado diretamente ao Egito, uma civilização que se destacou por sua cultura, tecnologia e arquitetura grandiosas, como as pirâmides. Put, embora menos mencionado, é tradicionalmente ligado às regiões da atual Líbia e norte da África. Por fim, Canaã, o mais citado, é conhecido por dar origem à terra que se tornaria palco de diversos eventos bíblicos, incluindo as promessas feitas por Deus a Abraão. Mas nem tudo na linhagem de Cão se destacou apenas por construções ou conquistas territoriais. Cidades como Sodoma e Gomorra, que também estavam ligadas a essa descendência,
ganharam notoriedade por seus atos de rebeldia contra Deus, culminando em sua destruição como um exemplo de justiça divina. A linhagem de Cão é uma verdadeira representação da dualidade humana. Ao mesmo tempo em que trouxe progresso e inovação, também exemplificou as consequências de escolhas erradas. Cada descendente deixou uma marca única, moldando a história e influenciando gerações futuras. Sem, o filho mais velho de Noé, ocupa um papel central na narrativa bíblica, sendo o patriarca de uma linhagem diretamente conectada ao plano divino para a humanidade. Ele é reconhecido como o ancestral das nações do Oriente Médio e, principalmente, como o antecessor de Abraão, o patriarca do povo escolhido por Deus. A genealogia de Sem é detalhada, destacando nomes como Arfaxade, Sala e Eber. Eber, por sua vez, é uma figura crucial, pois é a partir dele que deriva o termo hebreus, um dos povos mais influentes e mencionados na história bíblica. Além disso, durante a vida de Peleg, outro descendente de Sem, a terra foi dividida, indicando um marco significativo na dispersão das nações. Os descendentes de Sem não se limitaram a formar grupos e territórios. Eles foram responsáveis por preservar a mensagem de Deus em meio a um mundo que rapidamente se afastava de seus caminhos. A linhagem de Sem manteve a conexão com as promessas divinas, e isso culminou na chegada de Abraão, um marco essencial na história da salvação. Abraão, o descendente mais proeminente dessa linhagem, foi escolhido por Deus para ser o pai de muitas nações. Dele vieram os israelitas, mas também outros povos, como os ismaelitas, por meio de Ismael, e os edomitas, por meio de Esaú. Essa conexão direta com Sem reforça a importância dessa linhagem na construção de toda a narrativa bíblica. Além disso, a herança espiritual deixada pelos descendentes de Sem é profunda. Eles foram os guardiões da mensagem monoteísta, preservando a adoração ao único Deus verdadeiro em meio a um mundo que já começava a se entregar ao politeísmo e à idolatria. Essa resistência espiritual moldou não apenas a história religiosa, mas também os valores e princípios que perduram até hoje. A linhagem de Sem é, portanto, um elo vital entre Noé e os patriarcas, que viriam a ser os pilares das grandes promessas feitas por Deus. Cada nome, cada história, é uma peça de um grande plano que continua a impactar a humanidade. Um dos eventos mais marcantes no período pós-dilúvio foi a repartição das terras e a formação das línguas. Esse acontecimento teve um impacto profundo, não apenas na geografia das nações, mas também na maneira como os povos se comunicavam e interagiam. Tudo isso está conectado à vida de Peleg, um descendente de Sem, cujo nome significa divisão, marcando o período em que a terra foi repartida entre as famílias e nações. No entanto, a divisão das línguas é diretamente associada ao episódio da Torre de Babel. Motivados pela ambição e pelo orgulho, os descendentes de Noé decidiram construir uma torre que alcançasse os céus. Babel tornou-se um símbolo da unidade humana em rebelião contra Deus, um esforço coletivo para centralizar poder e controle, em vez de obedecer à ordem divina de se espalharem e povoarem a terra. A resposta de Deus foi decisiva. Ele confundiu as línguas, tornando impossível a comunicação entre os construtores. Isso não apenas interrompeu o projeto da torre, mas também forçou a dispersão das pessoas por toda a terra. Cada grupo, agora incapaz de se entender, formou suas próprias comunidades e se estabeleceu em diferentes regiões, criando novas culturas, identidades e tradições. A partir desse evento, a humanidade começou a se organizar em nações distintas. As diferenças de linguagem não foram apenas barreiras de comunicação, mas também catalisadores para a diversidade cultural e a formação de identidades únicas. Povos com novas línguas ocuparam regiões específicas, e assim surgiram as bases para o que mais tarde seriam conhecidas como civilizações. A Torre de Babel não foi apenas um marco de divisão, mas também um lembrete da soberania de Deus sobre os planos humanos. Ele usou a confusão das línguas para cumprir seu propósito original: espalhar a humanidade pela terra. Essa diversidade, apesar de parecer um obstáculo naquele momento, tornou-se um dos maiores tesouros da criação, refletindo a complexidade e a beleza da obra divina.
Assim, a história da repartição das terras e das línguas é um testemunho de como Deus transforma até mesmo os erros e as ambições humanas em oportunidades para realizar seu propósito maior. Cada nação, cada idioma, carrega as marcas desse evento histórico que moldou a humanidade como a conhecemos. As gerações de Noé não são apenas um relato distante de um passado remoto, mas sim a base que conecta todas as nações e culturas do mundo moderno. Cada descendente de Sem, Cão e Jafé desempenhou um papel essencial na formação das civilizações e, ao olhar para o presente, é impossível não reconhecer o impacto profundo dessa genealogia. Os filhos de Jafé, com sua expansão para terras distantes, estabeleceram as bases das culturas que mais tarde dariam origem às civilizações europeias e asiáticas. Suas línguas e tradições foram os blocos iniciais para sistemas culturais que ainda hoje moldam o mundo ocidental. Por outro lado, os descendentes de Cão formaram as nações e cidades que desempenharam papéis centrais na história bíblica, como Babel, Egito e Canaã. Esses povos, com suas contribuições para a arquitetura, agricultura e comércio, foram pilares na construção de sociedades complexas, algumas das quais continuam sendo referências para estudos arqueológicos e históricos modernos. E claro, a linhagem de Sem traz consigo uma conexão ainda mais direta com o plano de Deus. Foi por meio dela que surgiram os hebreus, a nação de Israel e, eventualmente, a vinda de Jesus Cristo. Essa linhagem carrega o legado espiritual e cultural, que ainda hoje é o fundamento de milhões de pessoas ao redor do mundo. A compreensão dessa genealogia também revela uma mensagem poderosa. Todas as nações compartilham uma origem comum. Apesar das diferenças de idiomas, costumes e tradições, a humanidade carrega a mesma raiz. Essa verdade reforça a ideia de que, independentemente de quão distantes estamos culturalmente, somos parte de uma grande família global. Além disso, as escolhas feitas pelas gerações de Noé ecoam até hoje. A divisão das línguas e terras, as fundações de cidades históricas e as linhagens que moldaram a história bíblica são lembretes de como decisões passadas moldam o presente e o futuro. Esses descendentes, tanto em suas conquistas quanto em seus erros, ajudaram a moldar o mundo que conhecemos. Assim, a história das gerações de Noé não é apenas uma narrativa antiga, mas um convite para refletir sobre nossas próprias raízes e o papel que desempenhamos na continuidade dessa grande história. O legado dessas gerações está presente em cada canto do mundo moderno, conectando o passado ao presente de maneira inegável. As gerações de Noé são muito mais do que uma simples lista de nomes em uma genealogia bíblica. Elas representam a origem de toda a humanidade, um ponto de partida para as nações, línguas e culturas que moldam o mundo até hoje. De Sem, Cão e Jafé, surgiram povos que construíram civilizações, enfrentaram desafios e deixaram legados que atravessam os séculos. A história dessas gerações é repleta de ensinamentos. Por meio delas, vemos o impacto de escolhas individuais e coletivas. Percebemos como a obediência ou a rebeldia moldaram destinos e entendemos como Deus esteve presente em cada etapa, guiando e cumprindo seus propósitos. Cada descendente de Noé teve um papel a desempenhar, seja na fundação de cidades grandiosas, como Babel e Nínive, seja na preservação de uma linhagem de fé, que culminaria em Abraão e no plano da salvação. A conexão entre esses eventos antigos e o mundo moderno nos lembra de que nossas próprias ações hoje também têm o poder de ecoar no futuro. Noé e seus filhos são um lembrete de como a humanidade, apesar de suas falhas, é parte de um plano maior. A narrativa dessas gerações não é apenas sobre o passado, mas também um convite para refletir sobre nosso lugar na história. Assim como eles, estamos construindo legados, moldando o mundo e desempenhando papéis naquilo que será contado sobre o nosso tempo. Se você gostou de explorar essa incrível jornada pelas origens das nações e pela história das gerações de Noé, não deixe de apoiar nosso trabalho. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva no canal para continuar acompanhando conteúdos fascinantes como este.
Vamos juntos mergulhar mais fundo nas histórias bíblicas e descobrir as conexões entre o passado e o presente. Sua participação é essencial para que possamos continuar essa missão de aprendizado e reflexão. Até o próximo vídeo.